como é que fica o Brasil para 2020? Um péssimo aspecto para a saúde, onde o que já acontece em 2019, mas vai faltar remédio. Um Saturno em mau aspecto na 11, idosos sem assistência. Agora, um Urano maravilhoso na casa 3, né? São as invenções, descobertas, melhoras nos estudos superiores, as universidades, grandes pesquisas. Nós vamos receber prêmios e a universidade em 2020, graças a Deus, bombando com grandes talentos. Se preparem para as cheias, para os transbordos, para as ondas gigantes, para os tsunamis, para os navios e barcos que vão virar. Tomem muito cuidado no ano novo, principalmente na faixa litorânea, claro, onde estarão os barcos, mas toma muito cuidado, Florianópolis e Rio de Janeiro. Barcos, navios podem tombar e virar. Chuvas, muita chuva nesse ano do sol do ano que vem. Tomem muito cuidado na região de Muriaé, muita enchente, transbordo também de rios. Nós vamos ter descobertas de ouro de grandes jazidas. Fico muito triste porque essa descoberta será na Amazônia, onde ela vai ser devastada por conta do ouro. Lembra que o ano que vem é o ano de Xangô e o ano de Oxum. Xangô também. Tanto que nas lendas iorubanas, Xangô ele se veste com uma roupa tudo com argolas de ouro, aquele homem lindo, né, o Xangô, ele usa argola, uma argola de ouro no nariz, nas orelhas, ele cheio de ouro, e a corregente também é Oxum, que é a deusa do ouro, da fartura, da riqueza. Então, ano de Xangô com Oxum, nós vamos ter descobertas de minérios. Impressionante o que nós vamos descobrir. Um ano de sol, os jovens vão lutar pela liberdade, eles também sairão pelas ruas, principalmente as jovens mulheres contra o feminicídio, como aconteceu agora na América Latina, que inclusive, elas fizeram uma canção. Você lembra que, no Chile, que lindo, né? Eu vi rapidamente, elas, a musiquinha, achei muito bonita, apesar de um tema tão triste. Na casa 2, a gente tem o crescimento por conta de um Júpiter na 2, a gente vai ter o crescimento, certo ou não, mas as igrejas evangélicas vão ganhar muito espaço. O que me preocupa é o que já aconteceu em 2019, das pessoas serem agredidas na Amazônia ou os lugares com os indígenas, de modo geral, apanhando, né? E a Amazônia padecendo com os seus caciques sendo mortos, Capricórnio 14, em prol de poucos arrogantes, latifundiários que vão matar. Nós vamos ter a população indígena praticamente dizimada. É uma pena, é uma pena. Na casa 6, a gente tem um pouquinho do autoritarismo típico do Bolsonaro. Ele tem um aspecto em Leão, no mapa do Brasil. Então, ele vai continuar do jeito que ele é, com espírito um pouquinho autoritário. Esse Leão que entra no mapa do Brasil, o leão rege o coração, então ele pode sofrer alguma coisa arterial. E como ele tem o jeito dele um pouco autoritário, o jeito dele, a natureza dele militar, ele pode ter algum problema talvez ele tenha que fazer um cateterismo, ou ele tem algum problema nesse sentido, mas ele deve ter aí um acompanhamento médico lá em Brasília, que para quem acompanha o Bolsonaro, para quem gosta, acompanha ele nas redes sociais, ele pode ter, mas eu torço, claro, que ele não tenha nada relacionado a algum problema no coração. Inclusive, ele pode ter o abalo no coração, nas artérias, e ele pode ser submetido a uma cirurgia. Então, nos aspectos de 2020, a gente tem o risco de um super escândalo com a Polícia Federal, com esse mau aspecto que a gente tem em Marte. Ano do Sol, belíssimo empreendimento para quem trabalha com sustentabilidade. Se você está pensando em fazer alguma coisa nessa área da sustentabilidade, como madeira, água, é um ano de ouro se você tem uma mina d'água na tua fazenda, no teu território. Trabalhar com água, com os minérios, com o cobre, eu não gosto, mas, enfim, o Brasil, como virgem, é o país que tem isso, tende a ser um dos maiores. A questão dos bois, do gado, né? Então, para quem mexe com as fazendas, com os animais, apesar de ser vegana, eu queria que não fosse tão bom, mas vai ser um ano muito bom para quem lida
com as cabeças de gado, tá? Aspecto muito ruim na casa 6 por conta da saúde do brasileiro. A gente deve ter aí hospitais sendo fechados e muita gente reclamando pela falta de assistência. Claro, bem, ou seja, o SUS vai entrar em pane e nós vamos ter aí as portas fechadas para os movimentos de saúde no Brasil. Outra coisa, ano de sol, apesar de ser muito quente também, se prepare para o contrário. Todo ano de sol nós temos muitas geadas, então nós vamos ter problemas com geadas que podem ter quebra aí de safras, tá? A Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, por conta de água, se prepare que a gente vai ter muito isso. Outra coisa que me preocupou muito, também a partir de janeiro, fevereiro e março, acidentes com trem e acidentes com metrôs. No ano do sol, pela pesquisa que eu fiz, sempre tem problema com trem, as batidas de trem, as batidas com metrô. Então, isso vai ser quase que constante. Nós vamos ver até março esse tipo de acontecimento para 2020. Com Marte ainda até março, nós vamos ter certamente rebeliões e nós vamos ter rebeliões em presídios, né? E quando a gente pensa em rebeliões em presídios, a gente sabe que alguns não vão sair vivos de lá, o que deixa muito triste, né? A gente fica com muita tristeza. Para o ano que vem, nós vamos ter problemas sérios com internet e comunicação. Vamos ter grandes panes por conta de saturamentos de satélites. O Brasil vai ficar aí com... Olha, muitos refugiados chegando ao Brasil e nós recebendo com muito carinho. Espero que sim. O Brasil tem muita fama de cordialidade. Vamos receber bem os refugiados, tá bom? Ah, uma coisa interessante. Quando eu fiz o mapa do Brasil, a gente faz a revolução. E o que é revolução? É cada ano. Então, por exemplo, alguns aspectos, eles alteram, eles fogem um pouquinho do mapa natal. Quando a gente faz a revolução, a gente faz de acordo com onde a pessoa está morando. Então, a revolução de 2020, eu me baseei em Brasília. Então, ele sai de um aspecto de aquário, ele vibra com ascendente em Capricórnio. Mas o que mais me preocupou foi o Quirón, que é a mágoa do mapa, na Ares.8. O que é Ares.8? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, todos esses desabores que nós tivemos, algumas colocações eu lembro que acho que 2 filhos do Bolsonaro que falaram, o próprio, oh meu Deus, o da economia, filho Guedes, né? O Guedes, quem mais? Enfim, algumas mensagens subliminares. Ares 8, no Quirón do mapa do Brasil ano que vem, pode se referir à força e entrada das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E me preocupa um pouco quando eu lembro dos filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro também eventualmente falou, uma hora ele falou que não, que a pessoa estava sonhando, inclusive discordando até do próprio filho. O Guedes falou em uma outra ocasião, mas a ideia do AI-5 em 2020, eu posso ficar um pouco preocupada, porque a gente vê as Forças Armadas com muita força, né? Até ser redundante falar, mas me preocupou um pouquinho pelo Quirón do Brasil, a mágoa do Brasil, ser alguma coisa muito forte. Quando eu vi o Quirón em Ares 8, eu já imaginei a cavalaria nas ruas, batendo nas pessoas. Então, eu fico triste. Eu fico triste porque eu queria muito viver num país bom, num país onde a desigualdade não fosse tão grande. Uau! O que você achou? Deixe seu comentário, curta e compartilhe essa fofoca. Siga este perfil e até a próxima viagem no tempo.